Ninguém chegava perto dela, até um fazendeiro solitário fazer isso e deixar todos em choque. Me diga uma coisa, você já viu uma pessoa ser tratada pior do que um animal, a ponto de ninguém querer chegar perto dela, como se fosse uma fera enjaulada? Pois é, essa história que eu vou te contar aconteceu há muitos anos, numa cidadezinha do interior do Brasil, e até hoje deixa qualquer um de boca aberta. Era uma época dura, em que a crueldade com os mais fracos era exibida como espetáculo. Uma jovem, de apenas 20 anos, chamada Helena, foi condenada a viver atrás de grades, como se fosse uma atração de circo. Uma placa pendurada do lado de fora dizia: R$2 para tocar na fera. Imagina a dor dessa moça. Gente rindo, apontando, pagando para humilhá-la. Mas eu já te adianto uma coisa, o que aconteceu depois deixou todos em choque, algo que ninguém jamais esperava. E você vai querer ver até o final para entender como a dor e o sofrimento acabaram unindo duas almas que jamais deveriam ter se encontrado. Então já se inscreve aqui no canal, porque histórias como essa precisam ser lembradas, e você vai se emocionar demais com o desfecho dessa. Naquela tarde de sol forte, a praça principal de Pirapora fervia com a feira de agosto. Bancas de tecido, cheiro de milho assado, sanfona tocando um shot arrastado. E no canto mais movimentado, o cercado de madeira onde Helena ficava sentada num banquinho baixo, a cabeça baixa, os dedos apertando a barra do vestido. A tabuleta pendurada no prego, aquela que todo mundo já conhecia, balançava com o vento rangendo. Eu me lembro como se fosse hoje. A curiosidade das pessoas era maior que a piedade. 2 rapazes apareceram rindo, chapéu de palha torto, copo de caldo de cana na mão. Pararam em frente ao cercado. "Vamos lá, Chico, corajoso é quem encara", disse o mais alto, empurrando o amigo. "Deixa disso, Zeca." O outro respondeu, meio envergonhado, mas o riso nervoso entregava a intenção. Lá atrás, perto da barraca de pamonha, uma senhora abanava o rosto com um leque de palha e cochichava para a vizinha: "Tadinha dessa moça. Mas também, quem manda aparecer por aqui? Ah, Dona Odete, o povo paga, o dono agradece. É a vida, né?" devolveu a vizinha, num suspiro que não tinha compaixão, só costume. O dono, como chamavam, era seu Ambrósio, um homem de bigode grosso e paletó amarrotado. Ele circulava em volta do cercado como se fosse o dono da praça. Tinia as moedas no bolso e batia com a mão na lateral da grade para chamar: "Mais gente! Chega mais, minha gente! Só hoje, espetáculo garantido!" gritava. "Respeita a fila! Quem pagou primeiro entra primeiro!" Helena ergueu os olhos um instante. Tinha 20 anos, era adulta, mas o olhar era de quem aprendeu cedo a engolir o choro. As pessoas não viam isso, só enxergavam o que queriam ver. Ela respirou fundo e falou baixinho, como se pedisse licença num corredor lotado. "Por favor, não precisa." Seu Ambrósio fingiu que não ouviu. Encostou-se à grade, meio impaciente. "Menina, postura. O povo não paga para ver você chorando." Um casal recém-casado, ela com vestido de chita azul, ele de calças de brim, parou diante da cena. A moça mordeu o lábio desconfortável. "Vamos embora, Nivaldo. Isso me dá um aperto no peito." "Já vamos, Rosa. Só 1 minuto. É que falam tanto, queria ver com meus olhos." A música da sanfona parou, e por alguns segundos o silêncio foi pesado. Desse silêncio nasceu um coro de risadinhas, uns empurrões, um dedinho apontando. A vergonha de Helena encheu a praça como poeira levantada por tropel de boi. Eu mesma, se pudesse, teria aberto aquela tranca e tirado a moça dali pelo braço, em disparada. Mas naquele tempo, quem tinha a chave era sempre o homem errado. Perto da grade, um menino de uns 17 anos, já homem, mas ainda com jeito de menino, aproximou-se, moeda em punho. Ficou cara a cara com Helena, ferido por uma curiosidade que parecia mais medo do que vontade. "Moça", ele tentou dizer, mas a voz saiu. "Falha. Me desculpe." Helena encarou o chão. "Não precisa pedir desculpa para mim, não", sussurrou. "Só não faz o que eles mandam.
Seu Ambrósio, ouvindo, interveio de novo. Fala baixo, Helena. E você aí? Vai ou não vai? Tem gente esperando. Do outro lado, Dona Lourdes, que ajudava a limpar a feira, encostou o balde e arriscou uma palavra de coragem, mesmo sabendo que coragem, naquele lugar, sempre custa caro. Seu Ambrósio, dá um copo d'água para ela, homem de Deus. Tá um calor de rachar. Ele virou o rosto irritado. Vá cuidar da sua vida, Lourdes. A moça do vestido azul, a Rosa, que tinha desistido de olhar, deu um passo à frente. Helena, né? É esse o seu nome? Helena assentiu com um movimento quase imperceptível. Você quer água? Eu pego para você. Se a senhora puder, respondeu Helena, numa gratidão tão singela que parecia um fiapinho de luz num galpão escuro. Enquanto isso, o Zeca e o Chico, constrangidos, se afastaram sem graça, fingindo que a brincadeira não era com eles. O menino da moeda guardou o dinheiro no bolso e murmurou. Desculpa, moça. Me perdoa mesmo. Vai em paz, disse Helena. E um tremor suave passou por seus lábios, como quem segura o pranto até doer a garganta. Nessa hora, aconteceu algo que ninguém esperava. Não foi grito, nem briga, nem festa. Foi só a praça desacelerando, como se a sanfona tivesse puxado o fole de volta e esquecido de soltar. O calor, o cheiro de açúcar quente, o barulho de passos na terra batida, tudo ficou mais lento, mais pesado. E o que pesava, na verdade, não era o sol. Era a consciência de cada um, ainda que a maioria fingisse não ouvir. Dona Lourdes voltou com um copo esmaltado. Esticou por entre as ripas da grade. Toma, minha filha. Devagar. Helena segurou com as duas mãos, tremendo. Obrigada. Deus lhe pague. Quem tem que pagar aqui não é Deus, não. Resmungou Lourdes, numa coragem sussurrada. É gente de carne e osso. Foi quando o som de cascos ecoou no paralelepípedo da rua lateral. Um trote firme, sem pressa de quem conhece o próprio caminho. Alguns viraram o rosto, outros nem deram importância. Mas eu senti, e quem estava perto também sentiu, que aquele som tinha um jeito de mudança chegando. Não era barulho de comitiva, era apenas um cavalo e um homem, vindos do rumo da ponte. Seu Ambrósio, interessado, ajeitou o paletó. Cliente montado sempre tem bolso fundo, murmurou com um sorriso que não chegava nos olhos. O cavalo parou à sombra do juazeiro e o homem apeou com cuidado, tirando a poeira da bota com um tapinha. Ele não disse nada, só caminhou, chapéu na mão, passo calmo. Não tinha riso no rosto, nem espanto nos olhos. Tinha algo mais difícil de encontrar em feira. Respeito. A praça, que antes parecia um formigueiro, abriu caminho sem que ninguém pedisse. O som do couro da sela ainda arranhava o ar quando ele chegou perto da grade. Ficou a um braço de distância, como quem pede licença sem palavras. Helena ergueu o olhar. Pela primeira vez naquele dia, talvez no mês. Não precisou se preparar para a risada, o dedo apontado, a ordem seca. O silêncio que cercou os dois não foi de curiosidade barata, foi de suspensão, como se o tempo testasse outra estrada. Seu Ambrósio, com a impaciência dos que só entendem a língua do dinheiro, interrompeu. Vai querer ver de perto? A taxa tá na plaquinha, R$2. O homem virou o rosto devagar, encarou Ambrósio sem arrogância, mas com firmeza. Não respondeu. Tornou os olhos para Helena. E foi ali, exatamente ali, diante da praça inteira que o choque aconteceu. Não um escândalo barulhento, mas um gesto simples, que ninguém naquele lugar estava preparado para presenciar. Um gesto que não custava moeda alguma, e mesmo assim, valia mais que a feira inteira. A cidade de Pirapora era um lugar pequeno, de ruas de terra batida, onde todos se conheciam e todo segredo virava fofoca na beira do poço. A vida parecia simples, mas havia uma crueldade escondida por trás do riso fácil. Na feira, o povo comprava rapadura, fubá e tecidos, mas também pagava para rir da desgraça dos outros. O que acontecia com Helena não era novidade. Para aquela gente, ela já não era mais vista como pessoa, e sim como parte do espetáculo da feira. Seu Ambrósio, o homem que explorava a moça, gostava de repetir em voz alta:
O povo não quer só comer e beber, o povo quer se divertir, e nada diverte mais do que mostrar a diferença dos outros. E assim, Helena era exibida como uma atração dia após dia. O cercado onde ficava era improvisado, feito de tábuas velhas, mas para muitos moradores aquilo parecia suficiente. A vergonha não era de quem olhava, mas da própria moça, que tinha de aguentar os olhares atravessados e as risadas cortantes. Crianças corriam em volta, jogando cascas de fruta para dentro da jaula. Homens embriagados se aproximavam só para fazer piada. "Olha aí a fera da cidade! Quem será o corajoso que toca nela hoje?" E a gargalhada ecoava, pesada, atravessando o coração de Helena como faca afiada. Certa vez, uma senhora idosa chamada Dona Zulmira comentou baixinho ao lado da filha: "Essa menina não merecia isso, coitada. Mas minha filha, quem vai ter coragem de defendê-la?" E a filha, com um olhar duro, respondeu: "Mãe, o mundo é assim mesmo. Quem nasce diferente tem que pagar o preço." Era essa a mentalidade que reinava naquela cidade. Poucos tinham compaixão verdadeira. A maioria apenas se calava ou aceitava a crueldade como se fosse natural. Enquanto isso, Helena permanecia em silêncio, os olhos marejados. Em alguns momentos, ela tentava cantar baixinho para si mesma, como se quisesse se lembrar que ainda era humana. Mas a voz falhava, engolida pelo barulho das piadas ao redor. Foi nesse cenário de zombaria e humilhação que o jovem fazendeiro João começou a chamar a atenção. Diferente dos outros homens, ele não ria, não zombava, não cuspia no chão diante da jaula. Ele olhava para Helena como quem enxerga algo além das aparências. O povo estranhava esse comportamento e cochichava entre si. "Quem será esse homem?" perguntava um. "Deve ser um doido, não vê que isso aí não tem futuro?" dizia outro. "Pois eu digo que loucura maior é pagar para ver sofrimento alheio", murmurou uma voz tímida no meio da multidão. E foi nesse contraste que se desenhou a crueldade daquela época. De um lado, a plateia sedenta por humilhar, do outro, um silêncio diferente, o silêncio de quem tinha coragem de olhar além do que os outros viam. E é aí que eu quero te perguntar: de que cidade você está? Assistindo essa história tão triste, Helena passava os dias ali, no cercado, e as noites sozinha em um quartinho escuro atrás da tenda de seu Ambrósio. Era um espaço pequeno, com uma cama de madeira dura, um cobertor velho e uma lamparina que mal clareava as paredes manchadas. Ali, depois que a feira se desfazia e as risadas cessavam, era o único momento em que ela podia soltar as lágrimas. Deitada, olhando para o teto, murmurava para si mesma: "Será que algum dia eu vou ser vista como mulher? Como gente?" Era um questionamento que voltava noite após noite. Helena sonhava em ter uma vida simples, talvez uma casinha, talvez filhos correndo pelo terreiro. Mas tudo parecia distante demais. A cidade só a conhecia como a fera, nunca como Helena. Às vezes, enquanto o sono custava a vir, ela se lembrava de sua infância. Naquela época, ainda corria livre pelos campos de sua família, antes que a miséria batesse à porta e a obrigasse a ser entregue a Ambrósio, que prometera cuidar dela em troca de algumas dívidas não pagas. Na prática, transformou a jovem em objeto de humilhação. Uma tarde, Dona Lourdes, a mesma que às vezes lhe trazia água, se aproximou discretamente. Entregou-lhe um pedaço de pão enrolado em pano. "Come, minha filha. Sei que ele não te dá quase nada para comer." Helena segurou o pão com as duas mãos, emocionada. "A senhora é a única que me trata como gente." Lourdes suspirou fundo e respondeu: "Minha filha, não é muito o que posso fazer, mas não desanima. Deus escreve certo por linhas tortas." Apesar das palavras de consolo, Helena sentia um peso que parecia não ter fim. Cada dia era igual ao anterior. Risadas, humilhações, olhares de nojo. A cidade inteira parecia ter esquecido que por trás daquele corpo havia um coração. E foi nesse silêncio solitário que ela começou a reparar no homem diferente. O fazendeiro que não ria, não zombava. João.
Ele havia aparecido na praça 2 vezes, apenas observando, sempre com aquele olhar sério, distante do deboche dos demais. Helena notava isso e, sem querer, um fio de esperança começou a brotar dentro dela. Ainda que pequena, essa esperança foi suficiente para aquecer um pouco a solidão que parecia interminável. Mal sabia ela que aquela presença misteriosa mudaria o rumo de sua vida para sempre. O fazendeiro solitário João era conhecido nos arredores de Pirapora como um homem trabalhador e reservado. Aos 28 anos, herdara a pequena fazenda dos pais, que faleceram cedo, deixando-lhe a responsabilidade de cuidar da terra e dos poucos animais. Enquanto muitos jovens de sua idade buscavam festas e casamento, ele preferia o silêncio do campo. O barulho que o acompanhava era o mugido das vacas, o canto dos galos e o vento batendo nos galpões. Era um homem bonito, de pele marcada pelo sol, olhos firmes e braços fortes do trabalho diário. Apesar da aparência que chamava a atenção, carregava dentro de si uma solidão profunda. Conversava mais com o cavalo de sela do que com gente e passava as noites olhando para o horizonte como se esperasse que algo diferente surgisse em sua vida. Certa tarde, João desceu à cidade para vender queijo e comprar ferramentas. Ao chegar à feira, notou de longe o alvoroço em torno da atração que todos comentavam, a tal fera da praça. No início, pensou tratar-se de um animal exótico, talvez uma onça enjaulada, como já tinham exibido uma vez. Mas ao se aproximar, seus olhos encontraram os de Helena, atrás daquelas grades improvisadas. O coração de João apertou. Ele viu a jovem cabisbaixa, os dedos tremendo ao segurar um copo d'água, e percebeu que ali não havia nenhuma fera. Meu Deus, é só uma moça, murmurou chocado. Um homem ao lado, ouvindo, riu debochado. Pois é, fazendeiro, mas aqui todo mundo paga R$ 2 para rir dela. Não tem diversão melhor. João virou o rosto com firmeza, olhando o sujeito nos olhos. Divertido? É isso que vocês chamam de diversão? Humilhar alguém? O homem engoliu em seco e se afastou, sem coragem de enfrentar a dureza no olhar do fazendeiro. Helena, do outro lado da grade, ergueu os olhos pela primeira vez em muito tempo. O olhar dela encontrou o de João, e algo diferente aconteceu. Não havia riso, não havia deboche, não havia nojo. Apenas um olhar humano, direto, sincero. Helena, surpresa, murmurou baixo. O senhor não vai rir de mim? João tirou o chapéu da cabeça num gesto de respeito e respondeu. Rir? Eu não rio da dor dos outros. Isso não é graça, é crueldade. Helena ficou em silêncio, engolindo as lágrimas que insistiam em cair. Era a primeira vez, em anos, que alguém lhe falava daquela forma. Enquanto isso, seu Ambrósio, notando a cena, aproximou-se com ar de irritação. E aí, homem do campo? Vai pagar ou não vai? Aqui ninguém conversa de graça. João encarou Ambrósio e disse em tom firme. Não pago por humilhação. Se você acha bonito isso, o problema é seu. Ambrósio soltou uma risada seca, tentando disfarçar o incômodo. Ora, ora, mais um herói de feira? Vamos ver até onde vai essa coragem. João não respondeu. Apenas colocou o chapéu de volta na cabeça e, antes de ir embora, olhou para Helena mais uma vez. Um olhar que não precisou de palavras, mas que deixou claro. Alguém finalmente a enxergava como ser humano. E foi ali que a história começou a mudar. Porque às vezes basta um olhar sincero para romper uma muralha de dor. Se você está acompanhando essa história e já se emocionou com esse momento, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias fortes e emocionantes como essa. Na manhã seguinte, a feira voltava a encher a praça. As carroças chegavam cedo, levantando poeira no chão batido, e as vozes iam crescendo em coro. O pregão do vendedor de farinha, o estalar das facas afiadas do açougueiro, o cheiro doce da rapadura misturado ao de suor e fumaça. No canto de sempre, a jaula de tábuas rangia, anunciando mais um dia de humilhação para Helena. Ela estava sentada, os olhos fixos no chão, quando ouviu o
São conhecidos de cascos contra o paralelepípedo. Reconheceu aquele ritmo firme do cavalo. O coração dela acelerou, embora não soubesse explicar o porquê. João se aproximava novamente. Diferente da multidão barulhenta, ele vinha em silêncio, passo calmo, chapéu na mão. A cada metro que encurtava a distância, Helena sentia como se o mundo à sua volta fosse se calando. O riso do povo, o som das moedas tilintando, tudo parecia distante. Parou diante da grade. Por um instante, ninguém se mexeu. O povo curioso começou a cochichar. É ele de novo. Esse aí vai acabar pagando mico. Homem novo desse jeito, mexendo com essa aberração, deve ser doido. Mas João não se importava. Aproximou-se da grade, inclinou levemente a cabeça e falou baixo, como quem cumprimenta alguém que merece respeito. Bom dia, moça. Helena piscou, confusa. Estava tão acostumada a ouvir fera, monstro ou atração, que ouvir a palavra moça soava quase estranho. O senhor está falando comigo? Com a voz trêmula. João assentiu com calma. Claro que estou. Seu nome é Helena, não é? Ela ficou sem ar por alguns segundos. Não se lembrava da última vez em que alguém a chamara pelo nome em público. Apenas balançou a cabeça em sinal afirmativo. Eu não vim aqui para rir de você, continuou João, mantendo o tom baixo, como se protegesse aquele momento das risadas ao redor. Eu só queria saber se você está bem. Helena engoliu em seco, os olhos marejando. Eu estou... tentou dizer. Palavras travaram. Então suspirou. Ninguém nunca me perguntou isso antes. Atrás deles, seu Ambrósio se irritou, cruzando os braços. Olha aqui, fazendeiro, a regra é clara. Conversa tem preço. Se quiser falar com ela, paga. João virou o rosto e respondeu firme. Eu não pago para tratar alguém como gente. Um burburinho tomou conta da multidão. Alguns riram, outros se entreolharam com espanto. Ninguém estava acostumado a ver alguém enfrentar seu Ambrósio em público. Helena, ainda surpresa, baixou os olhos e disse em voz baixa, quase um sussurro, obrigada. João inclinou-se um pouco mais, tentando que só ela escutasse. Não agradeça. O errado é eles não enxergarem o que eu vejo. Ela levantou o olhar devagar. E naquele instante, naquele primeiro olhar cruzado, Helena sentiu algo que não sentia havia anos. Esperança. Foi apenas um momento, um breve encontro de olhares em meio ao barulho da feira. Mas foi suficiente para acender dentro dela uma chama que até então parecia apagada para sempre. A feira fervilhava naquele dia. Crianças corriam entre as barracas, homens gritavam ofertas de mercadorias e a sanfona puxava um forró arrastado que embalava o povo. No meio de todo aquele burburinho, o cercado de Helena seguia sendo o ponto de maior curiosidade. Mas dessa vez, algo completamente diferente iria acontecer. João, com o chapéu na mão, parou diante da grade. O silêncio que se fez ao redor foi quase imediato, como se todos esperassem para ver o que aquele fazendeiro faria. O costume era simples: jogar as moedas no balde, entrar no cercado e tocar em Helena para provar coragem diante dos outros. Mas João não levou as mãos aos bolsos. Ele apenas respirou fundo e em voz firme falou: eu não vim aqui para debochar. Vim aqui porque tenho respeito. As risadas começaram de imediato. Um homem mais velho, de dentes falhos, bateu no ombro do vizinho e disse: respeito? Com uma fera? Esse cabra tá maluco. Seu Ambrósio, irritado, avançou 2 passos. Olha, aqui, fazendeiro, as regras são claras. Quer conversar? Paga. Quer tocar? Paga também. João, sem levantar o tom, respondeu: eu não vou pagar para humilhar uma moça. Se quer dinheiro, eu tenho, mas não vou dar por isso. Nesse instante, a multidão prendeu a respiração. Ninguém jamais tinha enfrentado Ambrósio daquela forma. O homem, vermelho de raiva, tentou retrucar. Se não vai pagar, então deu fora daqui. Mas antes que pudesse terminar, João fez algo que deixou todos em choque. Aproximou-se da grade, tirou o lenço que trazia no bolso e, com calma, estendeu a mão para Helena. Toma, moça, use isso para enxugar as lágrimas. O silêncio que se seguiu foi pesado. O povo, acostumado à zombaria, não sabia como reagir.
Alguns riram sem graça, outros simplesmente ficaram boquiabertos. Helena olhou para o lenço como quem olha para um tesouro. As mãos dela tremiam, mas ainda assim estendeu os dedos e pegou o tecido. Pela primeira vez, sentiu o toque de alguém que não vinha carregado de desprezo, mas de cuidado. Obrigada, murmurou a voz embargada. João inclinou a cabeça e sorriu de leve. Não tem de quê. Você não merece passar por isso. As palavras ecoaram no coração dela como uma música suave. Naquele instante, a jovem deixou de se sentir invisível. E foi ali, diante de todos, que um simples gesto quebrou a barreira de humilhação que aprendia. O povo, atônito, começou a comentar entre si: esse homem é louco, ou talvez tenha mais coragem do que todos nós juntos. Respondeu uma voz feminina que se perdeu na multidão. E você que está ouvindo essa história, já reparou como às vezes um gesto simples pode mudar tudo? Me conta aqui nos comentários. Qual foi o gesto mais inesperado de bondade que você já recebeu na vida? Depois daquele gesto simples, mas que abalou o coração de todos que estavam presentes, Helena passou a ver João de maneira diferente. Até então, ela havia aprendido a não esperar nada de bom das pessoas, porque sempre que alguém se aproximava, era para rir, apontar ou humilhar. Mas aquele fazendeiro solitário quebrara essa lógica. Ele havia lhe dado um lenço e, mais do que isso, lhe devolvera um pedaço da dignidade que o mundo inteiro parecia ter roubado. No dia seguinte, a feira abriu novamente. Helena, como sempre, estava no cercado. A expressão era abatida, mas no fundo dos olhos havia uma chama nova, pequena, quase imperceptível. E quando o som dos cascos ecoou de novo pela rua de terra, ela soube que era ele. O coração acelerou, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo que parecia esperança. João apareceu, calado como sempre, mas com aquele jeito firme que chamava a atenção sem precisar de palavras. Aproximou-se da grade, ignorando os cochichos e as risadas. Seu Ambrósio, de braços cruzados, já o olhava com desconfiança. Ora, o fazendeiro voltou. Vai pagar a entrada hoje ou vai só gastar conversa de novo? Disse Ambrósio com ironia. João respondeu sem se alterar. Não vim pagar para rir. Vim porque não quero falar com ela. Helena, surpresa, ergueu os olhos. Ela ainda tinha o lenço guardado consigo, dobrado com cuidado como se fosse um tesouro. Com a voz trêmula, arriscou. O senhor veio mesmo? Vim. João respondeu simples, mas firme. Queria saber como você está. Ela hesitou. O silêncio ao redor era pesado, todos esperando por uma cena que, para eles, seria ridícula. Mas Helena, pela primeira vez, decidiu responder. Estou vivendo um dia de cada vez. João se aproximou um pouco mais, apoiando a mão na grade. Você merece mais do que isso. As palavras ditas de forma tão natural fizeram o coração dela estremecer. Ninguém nunca havia lhe dito algo assim. Ela sentiu vontade de chorar, mas segurou. Seu Ambrósio, já irritado, interrompeu. Isso aqui não é sala de visitas. Vai trabalhar, homem, e deixa a atração em paz. João então se virou e encarou Ambrósio de frente. Um dia você ainda vai entender que ela não é atração. Ela é gente. A multidão murmurou surpresa. Primeira vez que alguém se atrevia a falar dessa maneira na frente de todos. Ambrósio, vermelho de raiva, deu um passo à frente, mas João não se moveu. O silêncio foi quebrado apenas pela voz suave de Helena. Obrigada por me ver como pessoa. Naquele instante, o improvável aconteceu. Pela primeira vez, Helena sentiu que não estava completamente sozinha no mundo. E João, que carregava uma solidão profunda na fazenda, percebeu que havia algo em comum entre eles. A dor, o abandono, a falta de pertencimento. Era como se o sofrimento de cada um tivesse chamado o outro, unindo-os num encontro que parecia impossível, mas que estava apenas começando. Na manhã de sábado, a praça amanheceu mais cheia do que o normal. Diziam que viriam tropeiros de fora e com eles dinheiro novo circulando. Seu Ambrósio, de paletó claro e botas engraxadas, levantou mais cedo para dar acabamento no cercado de Helena.
Pregou a tabuleta outra vez, endireitou o cadeado e, como se preparasse um palco, ajeitou o banquinho onde ela seria de novo exibida. Helena apareceu conduzida por um ajudante, cabeça baixa, mãos presas na frente do vestido. Antes de entrar na jaula, ela viu, ao longe, a silhueta de um cavalo castanho e um homem de camisa branca, mangas dobradas. Reconheceu o passo e o silêncio. Era João. O coração dela bateu mais forte. Não por promessa de milagre, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém que havia como gente tinha voltado. João desceu do cavalo, tirou o chapéu e veio caminhando pela lateral da praça. Não fez discurso, não ergueu a voz. Parou diante de seu Ambrósio, a um passo da grade, e falou do jeito que homem sério fala quando já decidiu o que vai fazer. Quero conversar com o senhor, mas longe da grade, é assunto de respeito. Ambrósio sorriu torto, desconfiado. Assunto? Comigo? Todo assunto tem preço. Eu sei. João abriu a bolsa de couro e mostrou um maço de notas dobradas. Quero pôr fim a isso. Não a conversa. A exposição. A roda se fechou em volta dos dois. Uns riram, outros arregalaram os olhos. Dona Lourdes, com o balde de água, ficou plantada a poucos passos, como quem segura a respiração para não perder o desfecho. Tá dizendo que quer comprar a atração? Ambrósio testou com ironia. Tô dizendo que quero comprar a liberdade dela. A voz de João não tremeu. E registrar por escrito. Hoje. Ambrósio coçou o queixo, percebendo que aquilo poderia render. Liberdade é palavra cara, fazendeiro. E papel passado, então, João deu meio passo adiante. Quanto é a dívida que o senhor diz que tem com a família dela? Põe no papel, eu cubro, mas com uma condição. Acabou o cercado, acabou a tabuleta, acabou o circo. Um burburinho correu. O ajudante de Ambrósio arriscou. Patrão, isso vai dar conversa. Fica quieto, rosnou o dono da atração. Voltou-se a João. E se eu não quiser? João ergueu o queixo, sem alterar o tom. Então eu chamo o delegado e a gente discute se escravizar gente com outro nome é legal nessa cidade. O silêncio que caiu tinha peso de pedra. Ninguém ali respeitava muito a lei, mas todo mundo temia a palavra delegado, dita em voz clara no meio da praça. Ambrósio mediu o público, pesou as moedas que ainda ganharia naquele dia e, principalmente, encarou o olhar do fazendeiro, firme, sem bravata. Um olhar que não volta atrás. Muito bem, herói. Ele estalou a língua, resignado e esperto. Vamos fazer papel, então. Mas liberdade custa. João enfiou a mão na bolsa, pegou mais notas e estendeu. Custa e eu pago. Foram os dois até a mesa do escrivão que montava serviço nas feiras. Um sujeito magro, de óculos, tinteiro e pena. O homem ouviu a história, ajustou os termos e escreveu numa língua formal. Declaro, para os devidos fins, que nada mais possuo ou reclamo sobre a moça Helena, maior de idade, estando livre de qualquer vínculo, exibição ou dívida que se lhe imponha. Fez 2 vias, carimbou com o selo da intendência e pediu assinaturas. Assine, seu Ambrósio, orientou o escrivão. Sino, e assinou rangendo os dentes. Agora o senhor, disse ao fazendeiro. Eu não sou dono de ninguém, respondeu João. Assino só como testemunha. Papel pronto, dinheiro contado, o escrivão soprou a tinta, empilhou os documentos e estendeu uma das vias para João. Ele não pegou de imediato, virou-se para a grade. O olho de Helena brilhava por trás das ripas. Falta abrir o cadeado, disse. Senão é mentira no papel. Ambrósio, contrariado, catou o molho de chaves. A mão dele pesou ao encaixar o ferro frio. O estalo ecoou alto, como trovão em céu límpido. A porta rangeu. A multidão se inclinou para a frente como se assistisse ao final de uma novela. João não invadiu o cercado. Ficou do lado de fora, respeitando o espaço dela, e falou baixo. Helena, você é livre. Se quiser sair, eu caminho ao seu lado. Se quiser ficar, eu respeito. Ela respirou fundo, como quem enche os pulmões depois de muito tempo debaixo d'água. Olhou para as próprias mãos, para a grade aberta, para a praça inteira, as caras, os cochichos, os dedos apontados, e então deu o primeiro passo, pequeno, um arrastar de sandália, depois outro.
e mais um, até que atravessou a porta e parou diante de João. Eu posso mesmo? A voz saiu fraca, mas inteira. Pode, respondeu ele com um sorriso discreto. A vida é sua. Uma lágrima escorreu, e ela não teve vergonha de enxugá-la com o lenço que ele lhe dera dias atrás. Dona Lourdes, com os olhos cheios d'água, benzeu-se, emocionada. Vai em paz, minha filha. Ambrósio tentou salvar a própria pose. E agora quem vai divertir a feira? João guardou o papel no bolso da camisa. Hoje, quem se diverte é a consciência de quem ainda tem. A praça abriu caminho entre assombro e silêncio. João ofereceu o braço. Helena, hesitante, segurou. E os dois caminharam devagar, rumo à rua da ponte. Atrás deles ficaram o cercado vazio, a tabuleta caída e um buraco novo no costume da cidade. A noção de que dignidade não está à venda, mas estava, sim, sendo comprada de volta naquele exato instante. Se você está acompanhando e gostando dessa história, já se inscreveu no canal? Isso garante que você não perca os próximos capítulos dessa reviravolta. Depois daquele dia em que as grades se abriram, a vida de Helena tomou um rumo inesperado. João a levou para sua fazenda, que ficava a algumas léguas da cidade. A propriedade não era grande nem luxuosa, mas era limpa, organizada e cercada por campos verdes. Ali havia silêncio, apenas quebrado pelo canto dos pássaros e pelo mugido das vacas. Para Helena, acostumada ao barulho cruel da feira, aquele silêncio soava como liberdade. No começo, ela caminhava com insegurança, como quem teme que a qualquer momento alguém a chame de volta, que o pesadelo recomece. João percebeu isso e, com paciência, lhe mostrou cada canto da fazenda. O curral, o galinheiro, a horta. Aqui não tem grade, Helena, disse, abrindo os braços como quem mostrava o mundo. O que é meu também pode ser seu. Ela olhava, em volta, surpresa, como se tudo fosse novidade. Até o cheiro da terra molhada parecia mais doce. Eu não sei, eu nunca fiz nada disso, murmurou, quase com vergonha. João sorriu, encostado no batente do galpão. Então vai aprender, não tem pressa. Naquela noite, Helena dormiu em um quarto simples, mas aconchegante, com cama arrumada e janela aberta para o vento do campo. Pela primeira vez, não ouviu gargalhadas nem gritos, apenas o som dos grilos embalando o sono. Os dias seguintes foram de descoberta. João a ensinou a alimentar as galinhas, a tirar leite da vaca, a colher milho na lavoura. No início, suas mãos tremiam, acostumadas ao ócio forçado da jaula. Mas, aos poucos, Helena foi se soltando. No sorriso tímido que surgia em seu rosto, João via a vida voltando a florescer. Certa manhã, enquanto aprendia a montar no cavalo marrom que João lhe apresentou, ela se desequilibrou e quase caiu. "Segura firme, Helena!" gritou João, correndo para o lado dela. Ela riu nervosa, apertando as rédeas. "Eu não sei se consigo..." "Consegue sim. Ninguém nasce sabendo. Confia em mim." E pela primeira vez, ela acreditou. O vento bateu em seu rosto, e aquela sensação de liberdade, montada num cavalo em campo aberto, era como se o passado estivesse ficando cada vez mais distante. À noite, sentados em frente ao fogão à lenha, João lhe ofereceu um prato de comida quente. "Você está em casa agora, Helena. Não precisa mais abaixar a cabeça." Ela segurou a colher com mãos trêmulas e respondeu, em voz baixa, "Eu ainda não acredito que tudo isso é real." João a olhou com firmeza, mas sem pressa. "É real, e ninguém vai tirar isso de você." A vida simples da fazenda, que para muitos parecia monótona, para Helena era um recomeço. Cada amanhecer era uma vitória contra os anos de dor, e cada sorriso que ela conseguia dar era a prova de que a liberdade, embora tardia, havia chegado. E João, que até então só conhecia a solidão, passou a ter companhia. Não era apenas uma jovem em sua casa, era alguém que, assim como ele, carregava cicatrizes e buscava um novo sentido para viver. O sofrimento, que antes os mantinha afastados do mundo, começava agora a uni-los em algo maior, a esperança de um futuro diferente.
Com o passar das semanas, a vida de Helena começou a ganhar cor na fazenda. Ela já caminhava pelo terreiro com mais firmeza, ajudava a plantar feijão, cuidava das galinhas e até arriscava cantarolar enquanto varria o chão da varanda. Mas, embora tivesse conquistado um pouco de paz, no campo, a cidade ainda não a deixava em paz. Os boatos começaram a se espalhar pelas ruas de Pirapora. Nos balcões da venda, nos bancos da igreja e até na beira do rio, o assunto era sempre o mesmo. O fazendeiro ficou doido, pegou a fera da praça e levou para dentro de casa, dizia um homem batendo a mão no balcão. Isso é uma vergonha. Um homem daquele bonito, jovem, podia ter qualquer moça da região. Completava uma senhora, abanando-se com o leque. E escolhe logo ela? Gargalhava. Outro com desdém. Os cochichos não paravam. Alguns, mais maldosos, diziam que João perderia dinheiro porque ninguém iria querer negociar com um homem que dava abrigo a uma aberração. Outros zombavam dizendo que logo ele se cansaria e a devolveria para o cercado. Certa tarde, João foi até a venda comprar sal e óleo. Assim que entrou, o ambiente pareceu esfriar. Os homens que bebiam pinga o olharam de cima a baixo, com aquele ar de julgamento velado. Um deles, mais atrevido, não se conteve. E aí, fazendeiro, como anda a vida com a fera? João se virou devagar, sem pressa, e encarou o sujeito. Anda melhor do que a sua, que precisa rir da dor dos outros para se sentir homem. O silêncio foi imediato. O dono da venda pigarreou, tentando quebrar o clima pesado. João pagou suas compras e saiu, sem dizer mais nada. Mas aquela resposta rápida espalhou-se ainda mais pela cidade. Enquanto isso, Helena, mesmo sem sair da fazenda, sentia o peso do julgamento. Certa noite, enquanto descascava, "Mandioca", murmurou, "eles nunca vão me perdoar, nunca vão esquecer quem eu fui naquela praça." João, sentado ao lado do fogão, levantou os olhos e respondeu, "Você não tem que pedir perdão por nada, Helena. Quem deve pedir perdão é quem te fez sofrer." Ela suspirou, mexendo no cesto com as mãos trêmulas. "Mas e se um dia eles vierem atrás de mim? Se vierem, vão ter que passar por mim primeiro", disse João firme, olhando-a nos olhos. Essas palavras aqueceram o coração de Helena, mas o medo ainda existia. O preconceito não se apaga de uma hora para outra. Ainda assim, a cada dia vivido na fazenda, ela aprendia a se reerguer. E eu quero quebrar o gelo aqui com você que está acompanhando essa história. Você acha que essa moça merece justiça? Então deixe nos comentários. Justiça por Helena. Os dias na fazenda passaram a ter um ritmo que para mim parecia música. O bater do pilão de manhã, o chiado do café coado no pano, o ranger do portão do curral, o canto das rolinhas no telhado. Foi nesse compasso manso que eu vi, com estes olhos que um dia se acostumaram demais com a crueldade, uma coisa rara a acontecer. Helena reaprendendo a existir sem pedir licença. Começou nas pequenas vitórias. Numa tarde clara, ela veio da horta com um cesto de feijão e um sorriso que não cabia no rosto. Eu não acreditava que minhas mãos podiam produzir algo que prestasse, disse, quase rindo do próprio espanto. João, que ajeitava o selim do cavalo no alpendre, respondeu sem fazer alarde. Suas mãos sempre prestaram, Helena. Faltava só o mundo deixar. De noite, sentados no batente, Helena contava das lembranças boas, as poucas que o tempo não roubou. Falava da mãe, que trançava seus cabelos enquanto contava causos de assombração. Do pai que batia palma para ela dançar nos fogos de São João. E quando o assunto esbarrava nas feridas, João não enchia o vazio com consolo fácil. Ele só ficava. E ficar ali valia mais que qualquer discurso. Certa manhã, o cavalo marrom empacou no meio do terreiro. Helena, de rédea na mão, mordeu o lábio. Acho que fui eu quem assustou ele. Não foi, não. João se aproximou, voz serena. Cavalos sentem a respiração da gente. Se a nossa vem aos pulos, eles ficam desconfiados. Vamos tentar diferente? Põe a mão no pescoço dele e respira comigo. Devagar. Ela encostou a mão, respirou, e o animal baixou a cabeça, vencido pelo mesmo sossego que finalmente chegava a ela. Viu? Disse João sorrindo. Não é força, é confiança.
Na cozinha, o fogão a lenha acendia lembranças. Helena aprendeu a virar o beiju no ferro quente e a adoçar o café só um tantinho, do jeito que João gostava. Ele, em troca, ensinou a consertar o fecho da janela, a trocar o couro do laço, a escolher a muda de mandioca mais firme. Era uma troca simples, mas inteira. Ela o puxava para a casa, ele a puxava para o mundo. Houve, sim, tropeços. Uma tarde, 2 rapazes da cidade passaram pelo caminho e deixaram no chão do portão uma tabuleta velha, um deboche do passado. Helena a viu antes de João e parou branca. Eu atestei o silêncio que coube nos dois nesse instante. Isso ainda me persegue, sussurrou ela, com a tabuleta tremendo nas mãos. João pegou a madeira, partiu em 2 e alimentou o fogo do fogão. Deixa perseguir. Aqui dentro vira lenha. Foi naquele mesmo entardecer que algo mudou sem que ninguém combinasse. O sol ia derramando ouro por trás do morro e a sombra das árvores se esticava na varanda. Helena varria devagar quando a lamparina falhou e o quarto escureceu de repente. Eu tenho medo de escuro, confessou num sopro que pedia desculpa. Parece que tudo volta. João acendeu a chama, regulou o pavio e deixou a luz dançar na parede. Ficou ao lado dela, nem perto demais, nem longe, e disse: a gente pode deixar acesa a noite toda, até o medo se cansar. Nesse gesto miúdo, regular o pavio, esperar junto, morava uma promessa que nenhum dos dois ousou nomear. E eu, que já vi tanta gente confundir pressa com paixão, entendi que ali nascia outra coisa. Um cuidado que não pede nada em troca. Os diálogos começaram a ficar mais longos. Helena arriscava perguntas sobre as estrelas que no terreiro pareciam cair do céu. João, como você aguenta tanta solidão? A gente acostuma a não esperar. Ele olhou para ela, a voz menos segura do que costumava. Mas quando a esperança aparece, a solidão desaprende a mandar. E se a esperança for só um sonho? Então a gente sonha acordado, até virar verdade. Numa noite, de vento macio, choveu fino. O telhado cantou e os dois ficaram na porta, lado a lado, vendo o terreiro virar espelho. Helena encostou a cabeça de leve no ombro de João. Não foi um gesto planejado, foi um descanso. Ele não se mexeu, apenas deixou o ombro ali, firme como um batente de casa. Obrigada por me devolver meu nome, ela disse. Eu tinha esquecido como é ser chamada de Helena. Quem esqueceu foi a cidade. Você sempre soube. Ao amanhecer seguinte, Helena apareceu com o cabelo preso, num laço vermelho que ela mesma costurou. Não era vaidade, era pertencimento. Achei bonito, disse meio sem jeito. Ficou bonito porque é seu, respondeu João. E a frase pousou entre eles como um pássaro que encontra o galho certo. Aos poucos, a fazenda deixou de ser abrigo e virou destino. Eles passaram a dividir o mesmo compasso dos dias. O pão amanhecido no café, as mãos lado a lado no plantio, o riso que escapava sem cerimônia quando um frango corria atrás do outro no quintal. Nada de declarações grandiosas, só 2 vidas, antes machucadas, encontrando ao mesmo tempo o remédio e a coragem. No simples, no próximo, no cotidiano. E quando finalmente chegou a hora de dar nome ao que sentiam, não foi numa festa, nem diante de testemunhas. Foi numa tarde em que João voltou da roça com o ombro doído e Helena, sem pedir licença, desatou o lenço e amarrou nele, firme, como quem sabe cuidar. Dói muito? Agora não. Ele segurou a mão dela por sobre o nó. Não apertou. Helena, reconheceu. Eu sei, respondeu com os olhos úmidos. Eu também. Foi assim, sem fogos, sem plateia, sem promessa feita às pressas. Apenas 2 corações, depois de muito deserto, dizendo sim ao mesmo tempo. O amor, quando vem desse jeito, não precisa de anúncio. Ele se reconhece no gesto, no silêncio, na lamparina acesa, até o medo se cansar. Mas o mundo, esse mundo que nos prova, não costuma deixar a felicidade andar sozinha por muito tempo. E eu sei, porque eu estava lá. Um dia aprendeu Helena atrás de tábuas, não aceitava com facilidade a liberdade que ela agora carregava no rosto. O que veio depois? Bem,
veio como temporais de fim de verão, de supetão, barulhento, inevitável, e mudou tudo. Os dias na fazenda já não eram de silêncio pesado, mas de uma rotina mansa que lembrava vida nova. Helena, que antes mal erguia a cabeça, agora andava com passos firmes pelo terreiro, cuidava das galinhas e se arriscava a plantar flores na entrada da casa. João, antes solitário, sorria mais vezes, sempre discreto, mas de um jeito que deixava claro que o coração dele já não era o mesmo. Mas a cidade não esquece rápido. A inveja e o preconceito dos moradores de Pirapora foram crescendo como erva daninha. Muitos não suportavam a ideia de que a fera da feira tivesse encontrado abrigo, e pior ainda, o afeto de um homem respeitado. Os cochichos viraram murmúrios, os murmúrios viraram provocações, e logo se transformaram em raiva organizada. Numa noite quente, quando a lua ainda clareava o terreiro, um grupo de homens da cidade, embriagados e atiçados pela maldade, foi até a fazenda. Armados com pedaços de pau, pedras e a covardia que só anda em bando, cercaram a casa. O barulho dos cascos e das botas no chão fez os cachorros latirem desesperados. João, que já dormia, levantou-se num salto. "Helena, fica dentro de casa", ordenou, já pegando a espingarda encostada na parede. Helena, assustada, agarrou o braço dele. "João, não vai! Eles estão em... muitos! Eu não posso deixar que te machuquem de novo." Do lado de fora, vozes gritavam: "Devolve a aberração para a cidade. A gente não aceita ela morando aqui como se fosse gente." O sangue de Helena gelou ao ouvir aquelas palavras, como se as paredes da feira voltassem a se fechar em volta dela. Mas João abriu a porta e saiu. Ficou parado na varanda, espingarda em punho, enfrentando o bando com a coragem de quem sabia que a luta não era só dele. "Ninguém aqui é aberração", disse em voz firme. "Aberração é quem invade a casa dos outros para humilhar uma mulher." Os homens riram, atiraram pedras no telhado e avançaram. João disparou para o alto, um tiro seco que ecoou pela noite. "Mais um passo e eu atiro em vocês." Mas a fúria era maior que o medo. Eles avançaram mesmo assim. João lutou com o que pôde, mas eram muitos contra um. Um golpe de porrete o acertou na cabeça e ele caiu ao chão. Helena correu até ele desesperada. "João!" gritou, ajoelhando-se ao lado do corpo dele. Os homens, vendo a cena, hesitaram por um instante. Alguns recuaram, envergonhados, mas outros seguiram cuspindo insultos. "É isso que dá desafiar a cidade", disse um deles, cuspindo no chão. Quando se afastaram, Helena ficou ali, chorando sobre o peito de João. A respiração dele era fraca e o sangue manchava a camisa branca. Ela pressionou as mãos sobre o ferimento, tentando estancar a vida que escorria. "Aguenta firme, João. Não me deixa sozinha." Durante dias, Helena cuidou dele, lavava as feridas com pano limpo, fazia compressas de ervas, trocava os curativos, quase não dormia, temendo que ao fechar os olhos ele não despertasse mais. Em cada oração, ela pedia a Deus que não levasse o único homem que lhe dera dignidade. As noites eram longas e a fazenda parecia respirar junto com a dor dos dois. Mas no coração de Helena, entre o medo e o desespero, havia também a certeza. Eles já estavam ligados por algo maior do que o preconceito da cidade. Era a dor que os unira, mas agora o amor que os mantinha de pé. E é nesse momento que eu quero te convidar a interagir. Você gosta de histórias emocionantes de época como essa? Então, deixe nos comentários: "Amei a história." E se não gosta, também nos fale. É importante saber o que vocês acham para que eu traga novas histórias para vocês. João passou 3 dias entre a febre e o silêncio. A casa parecia segurar a respiração junto com Helena. Ela trocava as compressas, rezava baixinho e, quando o medo apertava demais, encostava a testa na beira da cama, como quem pede licença para continuar acreditando. Na 4ª noite, a chama da lamparina tremeluziu e João abriu os olhos, rouco, mas presente. "Eu tô aqui", ele murmurou. Helena levou a mão ao rosto, sem conter o choro. "Você voltou para mim."
Ele tentou se levantar. Ela conteve com doçura. Calma. A sua coragem já fez o que precisava. Agora deixa a minha fazer o resto. Quando o dia clareou, Helena tomou uma decisão que ninguém esperava. Nem a cidade, nem os inimigos. Nem mesmo João. Eu vou voltar à praça, disse firme. No mesmo lugar onde me quebraram. Mas não para pedir vingança. Para pedir que olhem nos meus olhos. João quis argumentar, mas ela tocou a mão dele. A dor nos uniu, João. Agora deixa o meu nome me devolver a dignidade. Ao entardecer, com Dona Lourdes de um lado e o escrivão do outro, Helena caminhou até Pirapora. A notícia correu mais rápido que a brisa. Em poucos minutos, a praça estava cheia. Os curiosos, os que riram dela, os que atiraram pedra na casa do fazendeiro, os que nunca ousaram defendê-la. Seu Ambrósio veio também, num misto de curiosidade e medo. No centro, Helena parou ao lado do cercado de tábuas, ainda de pé, como uma ferida aberta no meio da cidade. Fingiu que não ouvia os cochichos. Respirou fundo e a voz dela saiu clara, como sino depois da chuva. Meu nome é Helena, sou maior de idade, e hoje eu vim devolver essa praça para a humanidade de vocês. Um murmúrio cortou o ar. O escrivão engoliu seco, atento. Dona Lourdes se adiantou, segurando o braço da moça com carinho. João, pálido, mas de pé, encostava-se a um poste feito guardião. Helena se aproximou da tabuleta caída. Pegou a madeira suja e a ergueu, mostrando para todos. Vocês me chamaram de fera. Vocês pagaram para me tocar como se eu não fosse gente. Ela virou a placa devagar e por trás, com carvão, escreveu com a própria mão. 2 reais para tocar na coragem. Alguns riram nervosos, outros baixaram os olhos. Hoje, quem quiser, encosta a mão não no meu corpo, mas na minha mão, continuou. E cada moeda vai para o escrivão registrar outro papel. A criação do Fundo da Dignidade, para ajudar qualquer pessoa humilhada nessa cidade a recomeçar. Um silêncio espesso caiu sobre Pirapora. Foi quando um homem do fundo, o mesmo que dias antes gritara aberração na porteira, deu um passo à frente, mãos trêmulas. Era Nivaldo, o marido da moça do vestido azul. Eu fui covarde, disse, a voz rasgando a vergonha. Eu vim aqui pedir perdão. Helena estendeu a mão por entre as ripas do cercado antigo, agora aberto, e ele, com lágrimas, tocou a palma dela. 2 moedas caíram no chapéu de João, pousado no chão. A praça respirou outra vez. Rosa, os olhos molhados, repetiu o gesto. Depois o menino que um dia segurou a moeda e desistiu. Um a um, como quem aprende a falar outra língua, foram se aproximando. Não era fila de curiosidade, era fila de reparo. Cada toque vinha com um pedido de perdão, cada moeda com um compromisso. Seu Ambrósio ficou por último. Imóvel. O bigode tremia. Eu vivi do riso errado, confessou sem máscara. Pesei a vida de uma moça na balança do meu bolso. O bolso devolve, disse Helena, sem dureza. A consciência, só se o Senhor quiser. Faça a sua parte, traga o que ganhou com a minha dor. Ajude a erguer o que o Senhor mesmo derrubou. Ele tirou do paletó um maço de notas amassadas que pareceu mais pesado do que ouro. Pôs tudo no chapéu, a cabeça baixa, e assinou. Ali, mesmo diante do escrivão, doação integral ao Fundo da Dignidade. O carimbo estalou, seco, e a praça inteira escutou. E a justiça? Alguém arriscou lá do fundo. Helena olhou para João. Ele assentiu, silencioso. A justiça vai acontecer, sim, respondeu ela. O delegado vai ouvir sobre a invasão e a agressão. Mas antes de tudo, a justiça começa aqui. Olhando nos olhos e dizendo que acabou. Acabou o tempo do riso cru. João, apoiado no poste, chamou-a com um gesto pequeno. Quando ela se aproximou, ele sussurrou como quem entrega um segredo que amadureceu devagar. Eu guardei uma coisa para você. Do bolso, tirou um papel dobrado. O título da casinha, onde a mãe de Helena havia trançado seus cabelos, resgatado por ele com meses de economia e a ajuda de Lourdes. É sua por direito, disse, a voz embargando. Eu só trouxe de volta. A praça se calou de um jeito que nenhum sermão conseguiria calar. Não era um presente, era restituição.
O mesmo chão que um dia a viu enjaulada, agora a via proprietária do próprio futuro. Helena apertou o documento contra o peito, os olhos presos nos de João. Você me devolveu meu nome, minha casa e a minha coragem. Você me devolveu a esperança, ele respondeu. O resto a gente constrói. E ali, diante das mesmas tábuas que um dia foram jaula, Pirapora assistiu ao que ninguém esperava ver. A cidade, surpresa, sendo convocada não ao espetáculo, mas à responsabilidade. E uma mulher que carregou o peso do mundo, repartindo com todos a vitória, que escolheu chamar não de vingança, mas de recomeço. Depois daquela tarde, nada em Pirapora voltou a ser como antes. A praça que antes vibrava com gargalhadas cruéis, agora carregava o peso de uma lembrança, mas também a marca de uma mudança. O cercado foi desmontado e queimado em fogueira pública como símbolo de que a cidade não aceitaria mais espetáculo de dor. O fundo da dignidade ganhou forma, ajudando outros esquecidos, e o nome de Helena deixou de ser sinônimo de humilhação para se tornar exemplo de força. Na fazenda, a vida retomou seu curso. João se recuperou das feridas e Helena, pouco a pouco, se transformou de moça marcada pela vergonha em mulher dona de si mesma. A horta floresceu, os animais multiplicaram-se e os dias passaram a ser divididos entre o trabalho, a calma do campo e o carinho que só crescia. Numa manhã clara, enquanto o sol dourava os cafezais, João parou diante dela, segurou-lhe as mãos e disse: Helena, eu passei muito tempo acreditando que o destino era viver sozinho, mas você me mostrou que a dor não precisa ser prisão. Ela pode ser ponte. Quer caminhar essa estrada comigo para o resto da vida? As lágrimas escorreram pelo rosto dela, não de tristeza, mas de alívio e alegria. Eu quero, João, não porque você me salvou, mas porque você me viu como ninguém mais viu. O abraço dos dois naquele terreiro simples foi mais verdadeiro do que qualquer festa. Não havia luxo, mas havia amor. Um amor que nasceu da dor e se transformou em redenção. E assim termina a história de Helena e João, dois corações feridos que se encontraram no pior momento e descobriram juntos que a vida ainda podia ser bonita. Agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários, porque é muito importante para continuar trazendo narrativas emocionantes para vocês. Já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com quem você sabe que também gosta de histórias que tocam a alma. E não esquece, clique agora na próxima história que já está aparecendo aí na tela. Nos vemos lá.